Bom, continuando aqui, na última aula eu falei sobre o quadrado da soma de dois números, usando a forma algébrica e a forma geométrica. Nessa aula, o tópico 2, nós vamos falar então sobre o quadrado da diferença de dois números. O quadrado da diferença de dois números também dá para ser feito pela forma algébrica e pela forma geométrica, né? Pela forma algébrica, eu tenho aqui a diferença entre A e B, o número A menos o número B ao quadrado. Basta você colocar a propriedade distributiva. Nesse caso aqui já está adiantado. A vai multiplicar o outro A lá e vai multiplicar o menos B também. Esse menos B vai multiplicar o A e vai multiplicar o menos B também. Ok? Então, aqui vai ficar o quadrado da diferença de dois números vai ser A vezes A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. Menos B vezes A dá menos AB também, ou menos BA. Não tem problema. Menos B vezes menos B dá mais B ao quadrado. Então, o quadrado da diferença de dois números vai ficar o quadrado do primeiro, que é A ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é menos duas vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é B ao quadrado. Não é difícil fazer pela forma geométrica, ok? Pela forma, não é difícil fazer pela forma algébrica. Fazendo pela forma geométrica, eu tenho aqui esse quadrado aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos diminuir um pouquinho. Faz conta que é um quadrado. Né? Diminuir errado. Vai ser melhor para poder. Isso. Esse lado aqui todo vale A. Né? Eu dividindo, pegando algumas partes desse quadrado aqui, eu quero saber o valor, a área da parte que me resta. Ou seja, quero ficar com essa área 1 aqui. Repare então que essa área 1 aqui, ela vai ter lado A menos B. Esse lado todo aqui é A. Então vamos dizer que esse pedacinho aqui é o lado todo menos esse pedacinho B aqui. Então esse pedaço todo aqui é A menos B. Ok? Aqui também vai ser B. E aqui vai ser A menos B. Mesma coisa, né? Então aqui, chamou de área 2 aqui. Aqui chamou de área 3. E aqui, repare que é a mesma área que aqui, né? Então, vamos chamar de área 2 também. Tá bom? Área 2, área 2. Esse pedacinho aqui é A menos B também. E aqui, ó, é B. É todo A menos o pedacinho de B ficou A menos B. Então, eu quero achar todo, eu vou ficar com esse
pedaço aqui. Eu retirei todos esses pedacinhos e vou ficar com esse pedaço aqui. Ok? Então aqui diz, observando o quadrado do lado A e calculando a sua área, temos que a área vai ser igual a A ao quadrado. Tudo isso aqui é A ao quadrado. Né? Calculando toda essa área, a área total, eu tenho A ao quadrado igual. O pedaço que vai me pertencer vai ser só a área 1. Então, eu quero saber o valor dessa área 1 aqui. Essa área 1 aqui vai ser dada por A menos B ao quadrado. Não é A menos B vezes A menos B? Não é? Todo esse quadrado composto, ele é composto da área 1 mais a área 2 mais a área 3. Ele é composto todo pela área 1 mais duas áreas 2, né? Então, vamos botar área 2 mais área 2 de novo mais a área 3. Ok? Acontece que a área 1 vai ser igual a menos B ao quadrado. Mais a área 2. A área 2 é B que multiplica esse pedacinho aqui, ó, é A menos B. Também. Multiplicar A menos B. E esse pedaço aqui também é A menos B. Mais esse pedacinho aqui da área 3, que é B ao quadrado. Tá bom? Vamos fazer esses dois pedaços aqui, para a gente ver como é que vai ficar. Porque eu quero saber quanto vale A menos B. Né? A menos B ao quadrado. Eu quero esse pedaço aqui, quero essa área aqui que é a minha área. A ao quadrado vai ser igual a A menos B ao quadrado. Vou repetir. Mais, agora, ó, distributiva. Vai ficar AB, né? Menos B ao quadrado mais, de novo, AB menos B ao quadrado mais B ao quadrado. De cara que eu posso sumir com esse, um desses aqui, ó, esse com esse que são simétricos. Então vai ficar, passando o AB para cá e o A ao quadrado para lá, vai ficar A menos B ao quadrado mais A negativo, que ele vai passar para cá, igual a menos A ao quadrado. Eu posso somar esse AB com esse AB, mais 2AB menos B ao quadrado. Acontece que a incógnita aqui está negativa, não é? Eu multiplico tudo por menos 1. Então vai ficar A menos B
ao quadrado vai ser igual. Vejam bem, o quadrado do primeiro, que é menos 1 vezes menos a ao quadrado, vai dar a ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 1 vezes mais, vai dar menos. Mais o quadrado do segundo. Menos vezes menos, mais. Então, deu das duas formas. Pode ser, na apostila tem uma outra dinâmica de cálculo. Aqui eu apresentei outra dinâmica de cálculo ainda, que se chega no mesmo lugar usando o cálculo das áreas todas aqui. Tá bom? Aí vem aqui um exemplo, o exemplo 3. Então vejam aqui, no exemplo 3, seu Antônio finalmente encontrou o terreno para a construção de sua casa. Ele está tão animado que até fez um esquema de como será a construção. O terreno adquirido é quadrado e seu Antônio pretende construir um jardim na frente e reservar a lateral para construir a garagem. Reservar esse lado para construir a garagem. Né? Então, a gente vai adquirir uma expressão de como ele vai usar os valores para saber o tamanho só da casa. Não é? Vai ser tamanho só da casa. Olha o tamanho dessa casa, ó. Aqui, ó. Vale X. E aqui, Y também. Como aqui, ó. Mesma coisa. Na verdade, aqui vale X menos Y. Aqui é X menos Y. Esse pedaço aqui. Esse pedaço todo aqui, ó, vale X. E todo esse pedaço aqui, ó, vale X. Acontece que tem esse pedacinho aqui também, que vale Y e aqui Y. E esse pedaço aqui, ó, é X menos Y, como essa parte toda aqui, né? Aqui, aqui. Se aqui vale X menos Y, aqui também vale X menos Y. E esse pedaço aqui, ó, a área total vai ser X ao quadrado, não é? Porque esse X vezes esse X, todo esse pedaço aqui vezes esse pedaço, vai ser igual. Esse pedaço aqui é X menos Y vezes X menos Y, que é a parte da casa que ele quer saber. Então vai ficar X menos Y ao quadrado. Toda essa área X ao quadrado ela é composta por essa área, mais essa área, mais essa área, mais essa área. Ok? Essa área do jardim, esse pedaço aqui, é igual a essa aqui, que é mais Y que multiplica a X menos Y. Esse outro pedaço também. Y mais Y que multiplica X menos Y. Depois de treinar, vocês já vão colocar 2Y que multiplica a X menos Y. Mas esse pedacinho aqui, dessa terceira área aqui, que é Y vezes Y, que é Y ao quadrado. Mais Y ao quadrado. Eu estou fazendo dessa forma exaustiva que é para vocês se acostumarem a ver que cada detalhe importa, né? Cada um detalhezinho desse aqui. A verdade é que eu quero é saber o tamanho da casa e dali tirar o tamanho da garagem e do jardim. Mas para isso eu vou fazer uma expressão algébrica, eu vou chegar na expressão algébrica. Estou partindo da forma geométrica para chegar numa expressão algébrica. Então, a área total, que é x ao quadrado,
vai ser igual. Essa parte aqui eu não vou desenvolver porque é a parte que eu quero, que é a área da casa. Então eu vou deixar ela como incógnita. X menos y ao quadrado. Mas vou desenvolver aqui, ó, y vezes x, y vezes menos x, que vai dar xy, né? X, y vezes x dá xy. Y vezes menos y vai dar menos y ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó, mais y menos x dá xy. Y vezes menos y vai dar menos y ao quadrado, mais o y ao quadrado que sobrou lá. Aqui eu posso cortar, ó. Não são simétricos, posso cortar um deles. X ao quadrado vai ser igual a x menos y ao quadrado. Termos semelhantes, vocês vão ver lá na matemática que a gente vai estar trabalhando com monômios e binômios, né? Para chegar no final, fazer polinômio. E tem, então lá tem uma coisa chamada termos semelhantes. Quem é semelhante a xy? O próprio xy. Então, já são positivos? São. Então a gente soma eles. Xy com xy vai dar mais 2xy. Né? E sobra o menos y ao quadrado. Tem alguém semelhante a ele? Não tem, então eu repito ele. Y ao quadrado. Acontece que eu quero saber a área da minha casa aqui, ó. Eu vou passar ela para o lado de cá então. Negativo. Menos x menos y ao quadrado igual. E vou passar essa área para lá, que é a área total. Então vai ficar menos a área total ao quadrado. Vou repetir os outros. Mais 2xy menos y ao quadrado. Acontece que aqui a incógnita está negativa. Ó. Não posso deixar ela negativa, eu multiplico com menos 1. Com menos 1. Multiplicando os dois lados por menos 1, pelo mesmo valor, o resultado final vai ser o mesmo. Então, vai ficar mais x menos y ao quadrado, que é a área da casa, igual. A área da casa vai ser igual à área total, ó, menos vezes menos mais. A área total, que é x ao quadrado, toda essa área, menos 1 vezes 2xy vai dar 2xy, não é? A área total menos o jardim, a área do jardim e a área da garagem, que são iguais. Ok? Mais, não é? Menos vezes menos mais y ao quadrado. Mais esse pedacinho. Então, a área que vai sobrar para a minha casa vai ser a área total do terreno menos o pedaço da garagem menos o pedaço do jardim. Esses dois pedaços são iguais. Então, 2 vezes esse pedaço aqui. Essas 2 áreas aqui. Mais esse pedacinho dessa área aqui. Que sobrou, aqui eu faço uma varandinha, faço alguma coisa, outra coisinha. Então, ficou o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Eu quero ir devagar com essas partes, que isso é muito importante para depois. Agora vem aqui o tópico 3, que é o produto da soma pela diferença de dois números, mas eu vou deixar para a próxima aula para falar devagar com vocês a respeito, porque logo depois vem, já tem o exemplo 4, entende? Então é melhor deixar, porque depois vem a atividade, tá? Deixa o exemplo 3 para a próxima aula, que é o quadrado que é o produto, né? No caso é o produto da diferença. Deixa eu ver aqui. Produto da soma pela diferença de dois números,
que é A mais B vezes A menos B. Isso é interessante também de se ver. Mas vamos ver na próxima. Até lá.